Olá, vamos fazer aqui mais uma aula do nosso curso de Circuitos Digitais 2, agora com a temática de conversores digitais analógicos e analógicos digitais. Meu nome é Arthur Porto, né, e essa disciplina já é a nossa quarta aula, né, que é a última da nossa primeira avaliação. Então, iniciando, só a gente precisa relembrar o que já foi estudado aí sobre quantidades digitais, analógicas, né? Uma breve revisão. Os nossos sistemas eletrônicos, a maioria deles utilizam sinais digitais dentro dele, né? Ou seja, ele sempre tem a possibilidade apenas de trabalhar com zeros e uns, né? Ou seja, verdadeiro, falso, né? Nível alto, nível baixo, né? Para a lógica TTL, né? Que é a que a gente usa nos laboratórios, esse zero, lógico, ele na verdade ele aceita níveis de tensão de 0 até 0,8 volts, enquanto o 1 lógico de 2 até 5 volts normalmente é aceito, né, pelas portas TTL. Então aí a gente já percebe que existe, né, uma faixa de valores aí indefinidos, né, que é de 0,8, né, alguma coisa, até 2 volts. Essa faixa aí é instável, né, então não se trabalha normalmente com esse nível de tensão. Então, qualquer valor de tensão, né, nessa faixa aí de 0 a 0,8, ela recebe o digital 0. Né? Se for um valor maior, né, de 2 a 5, ela recebe o valor digital 1. Então, assim que os circuitos digitais trabalham, ou seja, ela não se importa com uma certa variação desses valores analógicos. O que é importante apenas é o sinal digital. Por outro lado, o mundo real, né, ele trabalha com valores analógicos. Né? E o que seria uma quantidade analógica? Seriam valores com uma variação infinita, né, que pode assumir qualquer faixa. Né? Então, por exemplo, a temperatura, né, ela é uma grandeza analógica. Né? Digamos que você tem um sensor que converte essa grandeza analógica para outra grandeza analógica de tensão. Né? No caso aqui desse exemplo, ele está falando de um exemplo de 27,6 graus Celsius, né, que é convertido, né, para um medidor de tensão aí, né, um NTC, um PTC, com um nível de tensão sobre ele de 2,76 volts, por exemplo. Né? Se a tensão medida fosse 2,84 volts, 3,78, isso representaria temperaturas totalmente diferentes. Né? E o que isso quer dizer? E para cada valor de temperatura, né, uma quantidade analógica, né, vai ter uma representação diferente, certo? Então, ela é, de certa forma, linear. Então, vai ter toda a gama de valores do mundo real é representado aí por esse sensor, né? Porque ele ainda é analógico. Né? Então, aí outros exemplos, o alto-falante, né? No caso aí da parte reversa, né? Que já recebe um pulso analógico, elétrico, né? E vai ter uma saída, no caso aí, de som, né? Que vai representar também de maneira proporcional esse nível de tensão presente na sua entrada. Então, o que acontece? Como o mundo externo, né, o mundo real que a gente chama, é um mundo analógico, né, as grandezas elas variam continuamente, né, na natureza, e os nossos sistemas eletrônicos eles têm processadores que são digitais, né, trabalham com zeros e uns. Então, todo computador, todo sistema digital, ele precisa ter uma interface entre a entrada e saída para esse mundo, né? Então, esse diagrama de bloco mostrado nesse slide, ele representa mais ou menos como que isso funciona, né? Então, geralmente a gente pega do mundo físico, né, uma variável física que vai ser medida através de um transdutor, né? Nós conhecemos como sensores, né? Então, esse sensor ele vai transformar essa grandeza numa variável elétrica, por sua vez. Né? Essa variável elétrica, ainda analógica,
ela precisa ser convertida em digital, né, através de um elemento que é chamado ADC. Né? ADC, então, é o conversor analógico digital. Aí sim, com esse valor digital, o nosso sistema, né, o computador, ele vai poder fazer esse processamento e, por sua vez, se precisar externar esse valor para o mundo real novamente, ele vai converter para uma grandeza analógica e atuar, se preciso, né, no mundo externo. Então, esse é o diagrama de blocos, né, que a gente vai ver aqui a pouco, nos próximos slides, com detalhe cada um desses pontos. Então, o primeiro é o transdutor, né? Então, esse daí ele vai receber a grandeza física e transformar numa grandeza elétrica, né? Então, nós podemos ter sensores de peso, de iluminação, de gás, uma infinidade de sensores, né? E esses sensores vão transformar grandezas do mundo real, né? Do mundo externo, em grandezas elétricas, né? Então ele vai fazer essa conversão, né? Digamos, um sensor de temperatura, como a gente falou agora, né? Ele pode ter uma resistência variável, de acordo com a variação de resistência, né? Tem um coeficiente ali que pode ser positivo ou negativo, que vai variando de acordo com a temperatura, né? Então, através dessa resistência, né, que vai ter um nível de tensão proporcional, a gente consegue medir a temperatura em um ambiente, né? Então, um termômetro que pode funcionar dessa maneira. Entre outros, né, diversos, né? No nosso celular aqui, a gente tem microfones, né? Eu estou falando com vocês aqui através de uma câmera que tem sensores, né, de imagem, e uma infinidade de elementos, né, que a gente tem ao nosso redor, que transmitem essas informações, né, de uns para os outros. O próximo passo é a conversão analógico-digital, né? Então, esse elemento ele vai pegar essas grandezas analógicas, né, que agora já estão como variáveis elétricas, porém, elas precisam ser processadas daquela forma que a gente falou, como zeros e uns, ou seja, digitais. Né? Então, essa grandeza ela é discretizada, o que nós chamamos. Né? É pegada amostras no tempo, né? Que vão representar aquele sinal analógico de entrada. Né? Então, esse sinal é discretizado e aí sim é passado para um processador. Né? Então, quando a gente, aqui essa imagem, né, ela apresenta aí uma onda, né, uma forma de onda qualquer, uma função variante no tempo, e esses pontinhos, né, são os pontos das amostras aí que é pego a cada instante e é transformado aí em grandezas digitais, né, entre zeros e uns, que vão dizer qual o valor nesse instante. Então, quanto mais amostras nós conseguimos pegar, né, mais preciso vai ser o nosso sinal digital, né, mais próximo da realidade analógica. Né? Então, a gente vai falar com detalhamento sobre isso daí, que é uma propriedade importante dos conversores analógicos digitais. O elemento central de qualquer processamento de dados é o computador, ou a unidade central de processamento, né? O controlador, o microprocessador. Então, essa unidade é que vai fazer a função central dele, vamos dizer assim, sei lá, se for controle, por exemplo, né? Ele vai pegar aquelas informações, calcular qual é a variação e mandar para um atuador, né? Então, ele vai fazer, vamos dizer assim, a parte pensante, né, desse processo. Então, tudo vai ser feito por essa unidade. Então, ele só trabalha aí com grandezas digitais. Né? Então, por isso que é importante essa conversão. Então, aí, digamos que você precise controlar automaticamente uma temperatura. Então, aí você vai conseguir obter essa informação de temperatura do mundo externo, né? E fazer esse processamento para mandar para um atuador, né? Ver se está boa a temperatura ou ruim, né? E mandar para um processador, um atuador, né? Fazer essa variação de controle aí. O próximo passo seria a conversão de digital para analógico. Então, como a gente quer chegar no mundo externo, né, no mundo real, visível aqui para os seres humanos, né, então a gente precisa transformar essas grandezas em analógicas, né, seja através de uma tensão,
através, nesse primeiro passo, né, numa tensão, aí depois a gente pode transformar numa imagem, num som, né, ou qualquer coisa, né, que vai fazer esse processamento. Então, a ideia é o seguinte, né, cada valor daquele digital, ele vai ter uma representação analógica equivalente, né? Então, um conversor, né, de boa qualidade, aqui eu coloquei, né, alguns exemplos, né, só para a gente ter uma noção da função, como é importante, né, a função do conversor digital analógico, né? Um conversor de baixa qualidade, a gente consegue perceber, no caso de uma senoide, né, ela fica toda quadradona, né? De baixa, de média qualidade, vamos dizer assim, né? A gente consegue ver as escadinhas ali, né, os degraus. E com alta qualidade você nem consegue perceber. Qualquer um diria, né, que essa senoide aqui ela é analógica, né? Vamos dizer assim, você não consegue perceber que ela tem vários pontos, né? Que são como esses de cima aí, como degraus, só que muito pequenos, então a gente não percebe, né? Então a ideia é que a gente tenha um processamento de alta qualidade, capaz de transmitir um sinal digital que seja muito parecido com o sinal analógico, certo? Então esse é o objetivo, né? Então você, por exemplo, olhando uma foto de um celular, né, e você sentir que aquilo ali é de fato a realidade, é um mundo real, né? É diferente de você ver um desenho, né, e alguém te convencer que aquilo ali, né, é algo real, né? Então essa conversão, né, digital para analógico, ela tem essa capacidade de fazer nós, seres humanos, né, nos sentirmos próximos, né? Então, nesse período agora de isolamento social, vocês estão vendo o vídeo e se sentem, né, como se estivessem numa aula, né, o mais próximo possível disso, né? Porém, né, a gente está sendo representado por grandezas digitais aí. Então, essa é a função da conversão digital analógica no nosso meio. E por último, o atuador, né, que vai ser aquele elemento que vai transformar a grandeza elétrica, né, em uma grandeza visível, audível, né, que vai fazer algum trabalho de fato, né. Então, um exemplo aqui é um solenoide, né, que é capaz de abrir uma porta, alguma coisa assim, né, ele recebe um pulso elétrico, né, e faz essa atuação, né. Mas existe uma infinidade de atuadores. Então, o que a gente quer dizer com isso daí, nesses slides, né? Que os ADCs e os DACs funcionam como interface entre o sistema digital e o mundo analógico, né? Essa função se tornou cada vez mais importante à medida que os computadores de baixo custo passaram a ser usados em áreas de controle de processo e em que antes o controle por meio do computador não era praticado. E hoje também no nosso meio, né, que nós, todo mundo quer ter um celular de boa qualidade, um computador de boa qualidade, né? Eu aqui estou precisando de um microfone bom que transmita melhor, né, digamos, o meu áudio para vocês. E tudo isso é possível com elementos conversores, né, de boa qualidade, né? Então, por isso que é tão importante esses elementos no nosso meio da eletrônica, né? Então, a gente vai estudar hoje, né, sobre esses dois elementos, AD6 e DAC. Então, primeiramente, a conversão digital analógico, né? Acho que é um pouco mais fácil de entendermos inicialmente esse método. Então, ela é um processo, né, em que o valor representado em código digital, né, como binário, direto ou BCD, é convertido em tensão ou corrente proporcional ao valor digital. A figura do lado aqui, ela mostra o símbolo para o conversor DA típico de 4 bits. Por enquanto, não vamos nos preocupar com circuitos internos. No momento, analisaremos as diversas relações de entrada e saída. Certo? Então, aqui vocês conseguem perceber nessa imagem que ela tem uma entrada de referência, né, que no caso aí está em 16 volts. Ela tem 4 bits de entradas digitais. Essas entradas elas vão regular a saída analógica, né? Então, essa saída analógica ela é uma saída que vai variar, né? Não é na infinidade total de valores, mas são em valores determinados entre 0 e 16 volts aí no caso, certo? Então, essa variação vai ser controlada através das entradas digitais ali, né, que a gente está vendo, né? Então, LSB quer dizer o bit menos significativo e MSB
o bit mais significativo, certo? Então, olhando aqui a tabela do lado, a gente vê como que vai se comportar a saída Vout a partir das entradas possíveis, né, de DCBA. Então, aqui ele tá funcionando como um contador, né? A gente está vendo a contagem de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, né? Então, nesse caso aí, a gente vê que é bem bonitinho, né? Cada incremento de 1 bit representa um incremento de 1 volt na saída, né? Então, vai variando, né? 0, 0, 0 é 0 volts, 0, 0, 0, 1, 1, né? Aí, assim, sucessivamente. É basicamente uma conversão de binário para decimal, né? Que a gente está fazendo aí. Então, tá bem fácil, né? Essa conversão. Então, aqui, né? Ele tem, como ele tem 4 bits, né, de entrada, então ele é possível, né? Ter 16 estados, né? Que é 2 elevado a 4, né? Então, essa quantidade aí de posições dele, né? Sempre vai ser 2 elevado a n, onde n vai ser a quantidade de bits de entrada desse conversor, certo? Outro termo importante aí é a saída de fundo de escala. O que é isso daí, né? Ela é o valor máximo que o conversor DA gera, ou seja, quando todas as entradas forem iguais a 1, a saída vai ser quanto aí nesse caso? Está embaixo aí, né? 15 volts, certo? Então, 15 volts é a saída de fundo de escala. Então, ela geralmente é um pouquinho menor que aquela tensão de referência que nós vimos anteriormente, que era 16 volts, né? Então, essa é a saída de fundo de escala. Depois nós vamos ver também no conversor analógico digital como isso vai funcionar. É importante esse conceito aí vocês guardarem, ok? Então, de maneira geral, a saída analógica ela é K vezes a entrada digital. Né? É lógico que essa entrada digital convertida para decimal. Então, esse K, o que ele é? Ele é o fator de proporcionalidade e é constante para determinado DAC conectado a uma tensão de referência fixa. A saída analógica pode, é claro, ser corrente ou tensão. Enquanto a saída for tensão, K terá unidade de tensão. E quando for corrente, unidade de corrente. Para o DAC mostrado na figura anterior, o K é 1 volt. Né? Então fica fácil porque o Vout é 1 vezes a entrada digital. Como eu falei, é basicamente uma conversão de digital para decimal. E podemos usar essa expressão para calcular Vout para qualquer valor de entrada digital. Por exemplo, como uma entrada digital de 1100, né, que seria equivalente a 12 decimal, a gente ia ter a saída 1 vezes 12, que é 12 volts, certo? E assim sucessivamente. Esse valor de K, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem outra nomenclatura importante, que é resolução. Tá? Então, a resolução do nosso conversor vai ser esse K aí, tá bom? Então, aqui nesse slide não está falando, mas gravem isso, que a resolução é o mesmo K. Então, nesse exemplo aqui, ó, um DAC de 5 bits tem saída em corrente. Para a entrada digital de 1011, é gerada a corrente de saída de 10 mA. Qual será o Iout para uma entrada digital de 11101? Esse daqui, bom, tem duas maneiras de se fazer. Eu tenho uma forma de fazer um pouco mais objetiva, né? Talvez até apressada, que seria uma regra de 3 simples, né? É possível fazer como uma regra de 3. Eu vou tentar arriscar aqui para mostrar para vocês. Então, a gente teria que converter inicialmente para decimal esses valores aqui, né? 10100. Que valor é esse daqui decimal? Então, aqui é 1, 2, 4, 8, 16, né? Então, isso daqui é o 20, é o nosso 20 decimal, né? Então, o que ele está dizendo? Quando a entrada é 20, vai sair 10 mA, né, de corrente. Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber qual vai ser o Iout para uma entrada digital de 11101. O que é isso daqui, né? Então, aqui é o próprio 1,
o 2 não tem, aí 4, 8, desculpa, eu estou sem meu mouse aqui, 16. Então, quanto é que dá isso aqui? 16 mais 4, 20, mais 8 mais 1, 29, né? Então, quanto que vai dar para 29, né? De cabeça, façam aí. Eu já sei que isso aqui vai dar 14,5, né? Fazendo aí a regra de 3, 14,5 miliamperes. Ok? Essa é a forma direta que eu faço, tá? É uma técnica mais rápida, vamos dizer assim, tá? Então, se eu entrasse com 29, né, eu sei que vai dar essa regra de 3 aí, e vai dar 14,5 miliamperes. Porém, vou mostrar como é que é o jeito, né, o procedimento padrão. O procedimento padrão é o seguinte: a entrada digital 10100 na base 2 é igual ao decimal 20. Ok? Até aí igual. Visto que o IOUT é 10 mA para esse caso, o fator de proporcionalidade, né, o K, tem que ser 0,5 mA. Por quê? Você divide o IOUT 10 mA por 20, certo? Então, dividindo 10 mA por 20, você encontra o K, né, que é 0,5 mA. Certo? Com esse K de 0,5 mA, a gente pode calcular agora o IOUT para essa entrada de 11101, que é equivalente a 29. Então, você multiplica o K vezes 29. O K é 0,5, aí vai dar 14,5 miliamperes também, certo? Então, são dois caminhos para se obter o mesmo resultado aí que vocês podem utilizar. Beleza? Então, esse é um exemplo simples, mas muito útil para a nossa vida aí. A saída analógica, né? Então é importante essa observação aqui, porque apesar de a gente estar trabalhando com um conversor digital analógico, a saída ela não é propriamente analógica, né? Por quê? Porque quando a gente fala de analógico, eles são sinais, eles podem assumir qualquer valor, né? Nesse caso aqui, são valores pré-determinados. No caso ali, são 16 valores fixos, né? Que você pode ter. Né? Então, vai ser do zero ali até o VREF, né? Próximo, né? Então, esse valor, né? Ele tem essa escala fixa. Então, por isso que a gente diz que a saída DAC ela é pseudo-analógica, né? Ela é falsamente analógica, que ela representa um valor analógico, né? Que em muitos casos é suficiente para nós, né? Por exemplo, é muito difícil você ser convencido de que um som que sai do teu fone de ouvido, do celular, né, do computador, não é a própria voz de um cantor ou uma banda cantando, né? Então, tudo aquilo ali são sinais que foram convertidos para digitais, né? E estão sendo manipulados ali de uma maneira a ficar similar a essa entrada analógica de referência, certo? Então, é assim que funciona. Então, esse sinal ele tende a ser muito parecido com o original quando a gente aumenta esse número de bits. A gente vai falar daqui a pouco. Então, essas entradas, elas têm pesos, né? E como a gente viu naquele DAC lá que a gente mostrou, então, cada valor, né, bit que é incrementado, ele tem um peso específico. É como se fosse a própria contagem binária, né? Então, aqui nesse caso lá, o da direita, né, o A, ele tinha o peso de 1 volt. Quando ele estava presente, ele representava 1 volt. Quando o segundo estava presente, representava 2 volts. O terceiro, 4 volts, e o quarto 8 volts. Então, a gente ia ver o número, o valor, a combinação que estava ali presente na entrada e somava esses 4 valores aí, esses 4 bits, né, e encontrava uma saída que seria uma tensão em volts, né, representado por essa entrada digital. Tá bom? Então, esses pesos, né, cada um vai ter um valor específico. Então, é importante entender isso aqui,
e depois a gente vai ver como que esse circuito é formado. Então, por exemplo, aí, para a gente determinar o Vout para a entrada digital 0, 1, 1, 1, a gente vai simplesmente somar o que está presente aqui em C, B e A. No caso é 4, 2 e 1. Ou seja, essa entrada digital 0, 1, 1 representa uma saída analógica, pseudo-analógica, de 7 volts. O termo resolução, que eu falei agora há pouco, ele é muito importante, ele é definido como a menor variação na saída analógica como resultado de uma mudança na entrada digital, um incremento mínimo. Tendo como referência a tabela anterior, a resolução lá era de 1 volt, visto que Vout não pode ter uma variação menor que 1 volt. Quando o valor da entrada digital muda, a resolução é igual ao peso do LSB, o bit menos significativo. E também conhecido como tamanho do degrau, se a gente olhar isso como uma escada, como está mostrado aí na imagem, cada degrauzinho vai ter esse incremento aí de 1 volt. Nessa imagem aí a gente vê o próprio exemplo daquele que a gente viu com o VRF de 16 volts, que vai de 0 a 15, Então ele faz a contagem aí todinha, Então se eu fosse aumentando de 1 a 1 os bits que estão presentes naquela tabela, ele ia subindo dessa forma aí a tensão, Variando de 1 em 1 volts, ok? Então, quando o contador recicla para 000, naquele caso, ele reinicia lá, a saída ela retorna para 0 volts, A resolução do degrau é o tamanho do salto na forma de onda do tipo escada, nesse caso 1 volt. Observe que a escada tem níveis que correspondem aos 16 estados de entrada, mas existem apenas 15 degraus aos saltos, entre o nível 0 e o fundo de escala. Geralmente, para um DAC de n bits, o número de níveis é 2 elevado a n, e o número de degraus é 2 elevado a n menos 1. Então, você deve ter percebido que a resolução, o tamanho do degrau, é o mesmo que o fator de proporcionalidade, que a gente viu anteriormente na relação de entrada e saída de um DAC. Então, a saída analógica ela vai ser K vezes a entrada digital. Então, aí a gente vai chamar, a partir de agora, esse K de resolução. Então, a resolução vai ser AFS dividido por 2 elevado a n menos 1, onde esse AFS é a saída de fundo de escala analógica e o n é o número de bits do nosso DAC. Mais um exemplo aí. Para o DAC com resolução de 0,2 volts, determine Vout para uma entrada de 10001. Então, muito simples, Aí já está dando a resolução, o valor de K, então basta a gente fazer a multiplicação pelo correspondente decimal dessa entrada digital aí, dessa entrada binária, 1011. Quanto que é isso daí? 1, 2, 4, 8, 16, 17, Então isso daí é 17. 17 vezes 0,2 dá quanto? De cabeça, 3,4 volts. Vamos ver se é isso mesmo. Então, o tamanho do degrau é 0,2, fator de proporcionalidade K. A entrada digital está aí, convertida para decimal, que é 17. Então, Vout é 0,2 vezes 17, que dá 3,4 volts. Ok? Essa é a nossa saída esperada, para um DAC perfeito, aí, vamos dizer, com essa resolução aí. Então, o que significa resolução, Eu acho que já ficou bem claro, mas só para a gente entender, isso daí é uma variável muito importante, Porque isso daí que vai dizer a precisão, a realidade, vamos dizer assim, do nosso sinal pseudo-analógico, Quanto maior a resolução, mais perto ele vai ser do nosso valor de referência ali que a gente quer transformar, quer representar. Então, se você consegue, por exemplo, aqui ele dá um exemplo de um DAC de 8 bits,
Com 8 bits, ele vai ter 2 elevado a 8 menos 1 degraus, né, que no caso é 255. Né? Então, para você representar, às vezes, valores ali de uma tensão baixa, né, de 3 volts, por exemplo, ele dá uma precisão muito boa. Né? Então, na maioria dos casos, um DAC com essa resolução já tem uma saída muito boa, né? Próximo ao analógico de verdade. Mas é comum que a gente tenha até números maiores de bits, né, na resolução dos nossos DACs. Então, um exemplo de circuito conversor digital analógico é feito com aquele que a gente estudou em eletrônica analógica 2, que é a aplicação do amplificador operacional como somador, como circuito somador, né? Então, nesse caso aí, cada entrada vai ter um peso diferente, né? Então, o MSB ele vai ter um peso maior, né? E o LSB o peso menor, no caso aí vai ficar 1/8, né? Vamos ver aqui no próximo slide a equação como fica. Então, o nosso Vout, né, ele está na entrada inversora, então ela tem entrada negativa, né, é menos, aí fica VD mais meio VC mais 1/4 de VB mais 1/8 de VA, certo? Então, o maior peso aí é a entrada apresentada em D, né? Vocês podem ver aí. Por que é maior? Porque vocês podem ver aí que ela valesse 8, né? Então é 8 mais alguma coisa, né? Mas nesse caso aí é 8 vezes uma referência bem menor aí, né? Então fica 5 na verdade, né? É menos 5 volts, né? Mas é só multiplicar pela resolução aí. Mas só para a gente entender que esse circuito ele funciona como um somador, né, de N pesos aí, né? Esses pesos de acordo com a quantidade de bits do nosso DAC. Então, é um circuito bem simples, esse é o mais comum que é utilizado esse daí. Então, a precisão de um DAC, né? Geralmente os fabricantes especificam, né, a precisão de duas formas mais comuns, né, que é o erro de fundo de escala e a linearidade, né, normalmente expresso como porcentagem da saída de fundo de escala, né, porcentagem de FS. O erro de fundo de escala ali é o desvio máximo da saída do DAC do valor esperado, né, aquele ideal, expresso como porcentagem do fundo de escala. Por exemplo, considere que o DAC anterior, né, tem uma precisão de mais ou menos 0,01% de FS. Visto que esse conversor tem saída de fundo de escala de 9,375 volts, esse percentual vai resultar em mais ou menos 1%, né, mais ou menos 0,01% vezes 9,375, que vai dar mais ou menos 0,9375 milivolts, né? Significa o quê? Que a saída do DAC, né, ela pode, em qualquer instante, apresentar uma diferença de até 0,9375 milivolts do seu valor esperado. Outro parâmetro importante é o erro de offset, né? Esse erro, né, é muito comum, é previsto no datasheet, né, porque é o seguinte, a saída do DAC, ela geralmente, a ideia, né, é que ela seja zero quando a entrada for zero, né? Então, só que na verdade isso não ocorre na maioria das vezes, né? Então ela tem um pequeno nível de tensão presente, né? Que vai ser incrementado geralmente de maneira linear, né, em todos os demais as demais entradas, né? Então você tem que diminuir esse offset aí para ter a saída real, vamos dizer assim, né? Então esse erro de offset, né, ele é na ordem de milivolts, né? E é muito comum, né? Então você pode muitas vezes ajustar esse offset externamente para conseguir zerar ele, né? Então tem essa possibilidade na maioria dos DACs. Um exemplo de CI, né, que é apresentado para a gente é o AD7524, né, que já é CMOS. Ele é usado em diversos fabricantes, né? Esse exemplo que a gente está vendo aqui é o da Analog Devices, mas existem outros aí. Nesse caso aqui, ele está com 5 volts, né, de entrada e tem 8 bits, né, digitais de entrada, certo? Então a saída dele vai ter um ajuste,
se você ajustar, e esse RF, a proteção de referência, né, de até 10 volts, né. Então, ele é um exemplo que a gente pode trabalhar depois no nosso laboratório. Aí as aplicações dos DACs são as mais diversas, né. Eles podem ser usados sempre que a saída do circuito digital tem que fornecer tensão corrente analógica para acionar um dispositivo analógico, né. Então pode ser controle, teste, reconstrução de sinais, conversão analógica digital, né, no processo inverso, o controle de amplitude digital, os DACs seriais, né, usar vários ao mesmo tempo. Então, uma infinidade, como eu falei, é impossível, né, de pensar qualquer sistema praticamente sem um DAC, né? Então, a maioria vai fazer, se você tiver que fazer alguma interface humana, vai ter que utilizar ali de um DAC. Só para fixar a conversão, né? Para ficar bem resumida aqui a ideia, a gente precisa então, para converter um valor digital para analógico utilizando o DAC, a gente tem que saber inicialmente a resolução dele, né? A amplitude de fundo de escala e a quantidade de bits, certo? A resolução vai ser esse K. A gente consegue obter ela a partir da questão de amplitude, né, de fundo de escala, né? E a quantidade de bits que a gente consegue calcular aí através desse cálculo 2 elevado a n-1, né? Dividindo, a gente consegue encontrar a resolução se for preciso, né? Se você já tiver a resolução, nem precisa desse cálculo. Então, geralmente a saída ela vai ser a multiplicação, né, dessa resolução vezes a entrada convertida para decimal. Então, é muito simples aí. Então, se você já tiver a resolução, você consegue obter facilmente a saída. E agora os conversores analógicos digitais, né, o processo inverso. Né? Ele, por sua vez, recebe uma entrada analógica, né, e vai produzir um código digital na sua saída que representa esse sinal. Né? Ele é um pouco mais complexo do que a operação inversa que a gente viu ainda agora, né? O digital analógico. Né? Então, por quê? Porque ele tem uma infinidade de entradas possíveis, né? Lá a gente tem uma quantidade mais previsível, né? Então aqui a gente tem uma variação maior que gera uma certa complicação, né? Mas, assim, a parte do circuito, como eu falei, não vai ser uma preocupação grande nossa. A gente vai focar em trabalhar externamente com ele, porque esses circuitos, como a gente vai ver, ele já vem encapsulado, certo? Então a gente não precisa desenvolver do zero esses circuitos. Então, o objetivo de um conversor analógico digital é representar digitalmente em sua saída o valor analógico presente na sua entrada. Entretanto, o número de possíveis combinações digitais na sua saída são finitas, né? É limitada, enquanto que os possíveis valores analógicos na sua entrada são infinitos, ilimitados. Logo, encontramos a primeira limitação intrínseca de um ADC, que está ligado ao conceito de precisão e resolução do dispositivo, certo? Na realidade, cada combinação de valores, os bits, representa uma faixa de valores analógicos. Quanto maior o número de bits, maior o número de faixas de valores analógicos representado por cada combinação de bits. Os valores dentro de cada faixa são arredondados para o valor digital mais próximo, o que gera um erro de conversão. Portanto, quanto maior o número de bits utilizado para os sinais digitais, menor a faixa de valores a serem convertidos e menor o erro. Como exemplo aqui do lado, né, a gente vê a conversão de sinal analógico de 0 a 100 volts, utilizando-se 3 bits de resolução. Então, para 3 bits, a gente tem 2 elevado ao cubo, ou seja, a gente tem 8 possíveis valores digitais para representar de 0 a 100 volts. Né? Na maioria das aplicações, isso pode ser pouco, né? Porque aí a gente está precisando de cada bit, né? Cada saída, ela vai representar 12,5 volts, uma faixa de 12,5 volts. Então, dá uma gama muito grande de valores, né, que podem estar presentes na entrada e vão ser representados por uma mesma saída, né? Então, ou seja, nesse caso aí, tanto faz a entrada ser 20, como 15, como 24, vai ser representado pelo mesmo 001.
né? Então, é complicado, né? Porque você pode ter uma imprecisão aí do teu sinal de entrada. Então, a resolução e precisão de um DAC, que a gente falou agora há pouco, ela é basicamente a quantidade de bits presentes em sua saída paralela, né? Então, normalmente são encontrados valores de 4 até 24 bits, né, nos 6 comerciais. O número de valores, né, o ponto de escala que pode ser obtido por um ADC, pode ser calculado como 2 elevado a n, onde n é esse número de bits, né, ou a resolução dele. Assim, um conversor de 8 bits pode ser suficiente até mesmo para aplicações industriais no ritmo, como ele vai ter aí no caso 2 elevado a 8, 256 pontos de escala, né? Ou então com 12 bits ele ia ter 4.096 pontos de escala, né? Então, assim a gente vê que esse crescimento é exponencial. Então, às vezes uma quantidade de bits pequena, né, já faz uma representação boa aí do nosso sinal analógico. O número de entradas também pode variar, né, os CIs que existem no mercado. Esse CI é bem comum aí, ADS 1115, né? Ele, nesse caso aqui, tem 4 entradas analógicas, né? E já faz a leitura usando I2C aí, né? Então, a maioria dos CIs já estão vindo dessa forma aí, é mais fácil, né? Você tem para fazer medições de vários sensores, né? É muito interessante. Isso aqui é bastante usado, o pessoal do Arduino aí, né? Usa bastante esse cara aí. Então, esse número de entradas é uma variável importante dependendo da quantidade de grandezas analógicas que você está recebendo. Outra informação importante é a linearidade, né? É como que se comporta, né, essa curva, aquela escadinha que nós falamos, né? Às vezes ela tem alguns pequenos desvios, né? E esse desvio que é chamado de variação de linearidade, né? Então, o ideal seria que ela tivesse ali uma reta perfeita, né? Porém, na maioria dos casos não é assim, né? Então, tem uma certa faixa de valores que é aceitável, né? Então, isso daí é determinada linearidade, que é essa variação. Bom, vamos a um exemplo aqui. Um ADC de 4 bits e fundo de escala de 3 volts recebe como entrada o valor de 1,2 volts. Qual seria a saída digital esperada? Então, vamos pensar aqui primeiramente. Esse ADC tem 4 bits e fundo de escala de 3 volts. Então, vamos tentar desenhar aqui como seria ele mais ou menos. Então, ele tem 16 possíveis valores, certo? De 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Sendo que esse último ele vai representar os 3 volts, certo? E o primeiro lá, 0 volts, certo? Então, ele vai representar dessa forma aí. Então, a gente quer saber como que vai ser retratado o valor de 1,2 volts, realmente, aí, na saída digital. A solução seria o seguinte, né? Primeiro, a gente tem que calcular o tamanho desse espaço aí entre cada um desses incrementos, né? Que é a nossa resolução, o K. Ele é calculado dessa forma que está mostrado aí. Ele vai dar um valor de 0,2 volts. Então, quer dizer que a gente está incrementando 0,2 volts cada um, né? Até chegar nos 3 volts. Beleza. Então, a gente quer saber qual seria a saída, né, para aquela entrada ali de 1,2. Então, basta a gente dividir 1,2 pela resolução, pelo 0,2, que vai dar 6 decimal. Convertendo isso daí para binário, dá 0,110, certo? Então, a saída digital seria representada pelo 0,110 para essa entrada aí de 1,2 volts. Existem diversas técnicas de conversão, tá? Então, esse daí tem desafiado os projetistas, a parte acadêmica também, no desenvolvimento de novas técnicas, né? Que atendam o mercado. Mas, assim, isso daqui não vai ser o nosso foco, tá bom? Eu não quero me aprofundar nesse conteúdo, nesse tópico. Então, a ideia principal é a gente ver
a parte de conversão em si, né? Como que funciona, quais são os valores esperados, né? E os conceitos gerais, né? Que não dá tempo de a gente entrar profundamente, né, nessa parte de técnicas aí, tá bom? Então eu vou passar rapidamente. As principais técnicas são essas aqui, né? Paralelo, flash, né? Que é a mais rápida, por isso tem esse nome. A de aproximação sucessivas, contador, integrador simples, dupla rampa, redistribuição de carga e o sigma delta. O paralelo, o flash, ele tem uma certa similaridade com aquele método que a gente viu anteriormente para o conversor digital analógico, né? Só que aqui no caso ele tem um divisor resistivo, né, que vai acionar alguns dos amplificadores operacionais de acordo com a entrada, né? Então aqui no caso a gente tem uma saída de 6 bits, 7, na verdade 3 bits, perdão, né? E para essa entrada a gente precisa de 7 amplificadores operacionais aí para fazer esse chaveamento da entrada analógica, né? Então, ele é um pouco mais, vocês percebem que é um circuito um pouco mais custoso do que aquele digital para analógico, né? Então, é um pouquinho mais complexo. Então, aqui ele vai sair, né? Esse divisor resistivo ali, ele vai sair o valor correspondente da entrada analógica. Ela vai acionar, no caso ali, digamos que a gente tenha uma entrada que tenha metade da tensão de referência, né? Então ela só vai, vamos dizer assim, chavear, né, esse circuito comparador aqui, né, até aqui, mais ou menos, né? Até esse operacional aqui, ele vai ser ativado, né? Então vai ficar 1, 1 e 1. O restante vai ficar em 0, né? Então, dessa maneira, ele vai saber que aqui é um 3, né? E vai converter isso para binário, vai ficar 1, 0, 1, certo? Então, é assim mais ou menos que ele funciona, esse do tipo flash, né? Ele tem um codificador aí na saída de decimal para binário. Então, resumindo, né? Como é que a gente vai fazer essa conversão de analógico para digital? A gente vai pegar a nossa resolução K, se não tiver ela, a gente calcula com essa saída de fundo de escala analógica, né? Dividido por 2 elevado a n-1, né? Onde n é o número de bits do nosso conversor. E aí a gente pode calcular a saída, né? O out aqui, que vai ser igual a parte inteira dessa relação entre a entrada, né, analógica e a resolução, certo? Então, se der um valor quebrado aqui, digamos 6,2, a gente não importa com esse 6,2, fica só o 6 e transforma isso daí para binário, ok? É o valor truncado, né, que vai ser convertido aí. Tudo bem? Então, essa é uma técnica de conversão simples, né? É lógico, dependendo do modelo do conversor que você está usando, pode ser que tenha uma pequena variação, mas de maneira geral a gente usa essa fórmula aí para calcular o valor previsto na nossa saída. Bom, então é isso. Eu acho que ficou um pouquinho mais resumido, né, com todo o conteúdo que a gente precisava ver para a nossa avaliação. Ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato, estou aí disponível. Obrigado, boa noite.